Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai revisar mais um conteúdo muito importante que é cobrado todos os anos no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. E neste ano, com certeza, não vai ser diferente. Você com certeza vai encontrar alguma questão sobre razão lá no Enem. Então vamos lá, do que se trata a razão? A razão, pessoal, nada mais é do que a comparação entre duas grandezas. Então quando a gente está lá tratando de razão, a gente está falando justamente da comparação de duas grandezas, no caso relacionando uma grandeza A e uma grandeza B. Só que essa comparação ela é feita da seguinte forma, ela é feita pela divisão entre dois números. Então, quando a gente fala a razão entre A e B, o que a gente está falando? A gente está falando da divisão entre A e B. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui justamente é a nossa razão. E tem que ficar muito atento quanto à ordem que o exercício me fala. Se o exercício me fala primeiro A, o A fica em cima. Então, sempre quem é falado por primeiro fica em cima. Quem é falado por segundo fica embaixo. Então a gente tem essa questão também muito importante dentro da razão que acaba confundindo muitas pessoas. A ordem falada é a ordem da razão. Então se é razão entre A e B, como você fala o A antes, o A fica em cima. Então é basicamente isso. Aqui a gente tem um exemplo para a gente calcular, no caso a razão entre 20 e 30. Tenho certeza que você já está esperto. O que vai acontecer? O 20, como é mencionado primeiro, ele vai ficar em cima. Então você vai ter 20 dividido por 30. Outra coisa que é muito importante a respeito da razão e que vocês sempre têm que ficar atentos é que o seguinte, quando você tiver uma razão e o exercício estiver perguntando para você qual que é a razão, qual que é o valor da razão, é fundamental que você simplifique. Então aqui no nosso caso, como a gente vai querer simplificar, como eu posso observar ambos os elementos têm zeros sendo terminado, então o que eu posso fazer? Eu posso eliminar esses zeros, ficando assim então a minha razão igual a 2 sobre terços. Então a razão, gurizada, é basicamente isso. Daí o que a gente vai ter de variação? A gente vai ter a variação sobre algumas formas que elas são cobradas no Enem. Eu vou estar fazendo alguns exercícios para mostrar isso para você, mas basicamente assim, a razão, a grosso modo, é isso aqui. Então vamos lá, basicamente assim, como que a razão ela é cobrada no Enem? A razão ela é cobrada no Enem de duas formas principalmente. A comparação de razões, isto é, eu vou ter uma razão e eu vou ter outra razão, no caso eu vou ter duas frações, e ele vai querer saber a comparação entre elas, por exemplo, ele vai querer saber qual que é a maior entre duas ou mais razões. Então você vai ter lá um A sobre B e um C sobre D. Daí ele vai querer saber qual dessas razões é a maior. E isso costuma cair bastante. Geralmente assim, são exercícios de quadros, gráficos ou tabelas, onde ele te dá alguns valores e ele pede para que você faça algumas comparações de razões. Outra forma também que é muito cobrada e que é a mais comum na verdade, a mais tranquila, é saber o valor da razão. Então ele quer saber o valor da razão entre uma unidade e outra unidade. Você faz a divisão entre elas, lembrando sempre da ordem que é falada, e assim você consegue definir qual que é a razão. Então, basicamente assim, essas são as duas formas que são cobradas. Obviamente, vai ter a variação de acordo com cada contexto, mas de grosso modo, essas são as formas cobradas. Então, para a gente estar entendendo um pouco mais sobre a razão, vamos estar resolvendo agora alguns exercícios e entendendo como ela é cobrada no Enem. Então, vamos lá. O exercício do Enem de 2020. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação de os assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos do ônibus no instante considerado na imagem é. Então, basicamente, a gente consegue observar claramente que a gente tem um exercício de razão, porque ele especifica aqui que é razão. Em alguns momentos ele não vai especificar, mas você vai conseguir definir isso, você vai conseguir entender isso. Mas aqui ele especifica a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de ônibus. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma razão entre os vendidos e os totais. Observa na ordem. Vendidos e os totais, o total de assentos. Então, tem que respeitar a ordem que ele fala.
Beleza, feito isso, como que eu descubro a quantidade total e a quantidade de vendidas de assentos? É mamão com açúcar. Primeiramente, o total. O total, se eu observar, ele tem aqui a numeração dos assentos. 1, 2, 3, tananã, tananã. Se eu observar, o maior número é o 42. Como o maior número é o 42, eu posso considerar que eu tenho 42 assentos. Beleza. E os vendidos, quantos que são os vendidos? Ele especifica aqui que são as cores mais escuras. Então é esse cinza escuro aqui. Então eu só vou precisar contar. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu tenho 16 assentos vendidos. Como eu tenho a quantidade de assentos vendidos e a quantidade total, eu sei que a minha razão vai ser os vendidos dividido pelo total. Então 16 sobre 42. Aqui eu até poderia simplificar, mas se você observar na alternativa A, eu já tenho essa razão. Então nesse caso, nesse exercício eu não vou precisar simplificar. Então o que você faz? Você vê a razão, vê se tem alguma alternativa como aquela, senão você simplifica até você encontrar. Então vamos resolver mais um exercício agora um pouco diferente em relação ao primeiro. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contada em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, como vocês podem observar, dessa vez ele não especifica que é uma razão. Só que observe o seguinte, ele fala o seguinte, o que ele quer saber? Ele quer saber a atividade física que proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. Então ele quer o maior consumo de quilocalorias por minuto. Se eu observar aqui no eixo vertical do nosso gráfico, eu tenho quilocalorias. E no eixo horizontal, eu tenho minutos. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que o consumo é quilocalorias por minuto, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de quilocalorias e eu vou dividir por minuto. Esse por aqui, ele representa o quê? Ele representa uma divisão. Então, como é uma divisão, o que eu tenho? Eu tenho justamente uma razão. Então é isso, ele não especifica que é razão, mas você sabe que é uma razão. E nesse caso aqui, a gente vai ter um exercício de comparação de razões, porque ele vai querer saber o maior consumo, ou seja, a maior razão. Então vamos lá, começando com a atividade 1. O que eu vou ter na atividade 1? São 20 quilocalorias por 10 minutos. Então 20 dividido por 10, simplifica os zeros, você vai ter 2. Beleza, vamos agora para a atividade 2. O que eu vou ter na atividade 2? Eu vou ter 100 quilocalorias por 15 minutos. Então, 100 dividido por 15. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar por 5 em cima e embaixo. 100 dividido por 5 vai ser 20 e 15 dividido por 5 é 3. Então, tu tem 20 sobre 3. Beleza, vamos deixar assim. Se a gente precisar, depois a gente calcula o valor. Então, vamos para 3. O que eu vou ter na 3? Na 3 é 120 sobre 20. Então, 120 sobre 20, isso aqui é igual a 6. Beleza, então tu tem aqui 6. 120 dividido por 20 é igual a 6, porque esse 0 corta com esse 0, 12 sobre 2 é 6. Então, vamos lá na 4. Na 4 é 100 sobre 25, então 100 dividido por 25, eu sei que 100 sobre 25 é 4. E a 5, mas não menos importante, é 80 sobre 30. Então, 80 sobre 30... O meu maior valor por enquanto é 6. O que eu posso identificar então? Eu sei que 80 sobre 30 é menor do que 3, porque se fosse 90 sobre 30 seria 13, então isso aqui é menor do que 3. Portanto, a 5 é menor, a 1 é menor, a 4 é menor. Ou vai ser a 2, que é 20 sobre 30, ou vai ser a 3, que é 6. O que eu posso fazer aqui? Eu sei que 18 sobre 3 é igual a quê? É igual a 6. Portanto, se 18 sobre 3 é igual a 6, e aqui eu tenho 20 sobre 3, eu sei que isso vai ser maior do que 6. Como 20 sobre 3 é maior do que 6 e aqui é 6, o 3 cai fora, portanto, a alternativa correta é a alternativa B, a atividade 2. Então aqui mais um exercício de razão, onde ele não especificou que é razão, mas a gente conseguiu identificar através dos dados do exercício e a gente fez uma comparação de razões. Nem sempre vai ser necessário você calcular os valores. Eu aconselho você seguir nessas linhas de raciocínio para você ter assim mais facilidade nas contas e, obviamente, economizar mais tempo. Então vamos resolver mais um exercício, dessa vez o exercício do Enem de 2018.
De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F é igual a k, que multiplica m e divide por r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto, M e R, no caso massa e raio, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a ordem, qual que é o maior, qual que é o menor das forças FA, FB e FC em relação à força para a Terra. Ela quer saber qual que é o maior, qual que é o menor e qual que é o do meio. Daí vocês vão falar, Eduardo, mas o que isso tem a ver com razão? Gente, tudo a ver com razão. Por quê? Observe o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão entre dois números basicamente. O k vezes m é um número e o r ao quadrado é outro número. Então aqui eu tenho um exercício de razão onde eu não tenho números, mas eu vou ter que fazer uma comparação de razões para eu conseguir identificar qual que é a maior força, qual que é a menor força e qual que é a força do meio. Como que eu faço isso? É totalmente simples. Vamos lá. Começando com os satélites A e B. O que eu sei do satélite A e B? Se eu sei que no eixo vertical é o raio e no eixo horizontal é a massa, eu sei que o raio de A e o raio de B são iguais. Então, RA é igual a RB. E o que eu sei? Eu sei que como a massa de B está mais para a direita, a massa de B ela é o quê? Ela é maior que a massa de A. Observem agora a minha equação. O que eu vou ter? Eu vou ter que FA é igual ao K, que multiplica MA, e divide por RA ao quadrado. Assim como eu vou ter FB, que é igual a esse mesmo K, que multiplica MB e divide por RB ao quadrado. Assim como eu vou ter a mesma coisa para o FC, que vai ser igual a K, que multiplica por MC e divide por RC ao quadrado. O que eu tenho de informação? Eu sei que esse raio aqui e esse raio aqui são iguais. Então, o que acontece? Elas vão estar sendo divididas pelo mesmo valor, certo? Certo. Então, RA igual a RB estão sendo divididas pelo mesmo valor. Agora, se a massa de B é maior que a massa de A, aqui no numerador, o que eu vou ter? Eu vou ter que o MB é maior que o MA. Então, como ele é maior e o K é igual para todo mundo, eu posso dizer que essa força aqui, visto que aqui embaixo elas são iguais, como o MB é maior, eu posso dizer que FB é maior que FA. Então eu já tenho uma relação. Eu tenho que FB é maior do que FA. Beleza, agora vamos fazer outra comparação. Qual que vai ser minha outra comparação? Agora é entre o C e o A. Se eu observar, elas estão na mesma linha de massa. Então, MC é igual a MA, certo? As duas massas são iguais. Mas agora observe o seguinte, o raio do C é maior que o raio do A, então o raio do C é maior que o raio do A. Volta aqui, eu sei que os Ks são iguais, eu sei que a massa do A é igual à massa do C, mas o raio do A é menor do que o raio do C, então pensa comigo, aqui no C eu vou estar dividindo por um número maior. Então eu tenho, por exemplo, 5 dividido por um número grande e 5 dividido por um número pequeno. Se aqui eu tenho uma divisão por um número maior, consequentemente o FC vai ser o quê? Vai ser menor que o FA. Se eu sei que o FC é menor que o FA e o FA é menor que o FB, o que eu vou ter? Eu vou ter que FC é menor que FA e FA é menor que FB. Se essa é a nossa ordem, a alternativa correta é a alternativa B. Então é isso, pessoal. Esse aqui é mais um exercício de razão, onde a gente não tinha números, o que também pode acontecer, só que a gente teve que fazer uma comparação entre razões. Então vamos resolver agora mais um exercício para finalizar, outro tipo de exercício a respeito de razão. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico. Então a gente tem aqui o gráfico 1 e a gente tem aqui o gráfico 2. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2.
Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Então, o que o exercício quer saber? Ele quer saber a diferença entre as razões da altura da coluna B pela altura da coluna A nos gráficos 1 e 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui, nesse primeiro gráfico, eu vou ter que fazer a altura de B sobre a altura de A. E aqui, a mesma coisa, a altura de B sobre a altura de A. Depois disso, ele quer saber a diferença, então tu vai fazer uma subtração. Então é isso, pessoal, exercício totalmente simples. Como que eu faço? Começando aqui no B. Eu posso considerar cada uma dessas alturinhas aqui, dessas linhas, uma unidade. Como vai ser proporcional, eu posso considerar uma unidade. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que o B é 1, 2, 3 unidades, então 3, e o A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 unidades. Já sei a razão do nosso primeiro gráfico. O segundo gráfico, o B é 1, então 1, e o A é 1, 2, 3, 4, 5, é 1 quinto. Agora eu quero saber a diferença. Então 3 sétimos menos 1 quintos. Tenho que fazer o mínimo múltiplo comum, entre 7 e 5 é 35. 35 dividido por 7 é 5, 5 vezes 3, 15. Então 15 menos. 35 dividido por 5 é 7, 7 vezes 1 é 7, então 15 menos 7. 15 menos 7 é 8, então 8 sobre 35. 8 sobre 35 é a alternativa E. Então é isso, pessoal. Basicamente essa é a nossa aula aí a respeito de razão, onde a gente conseguiu entender o que é a razão e a gente conseguiu fazer vários exercícios, no caso 4 exercícios, de forma que a razão é cobrada de maneiras diferentes no Enem. Então se tudo ficou claro ou se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que deixe aquele like para que essa aula tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque isso ajuda muito o crescimento do canal e assim a gente pode cada vez mais ajudar mais pessoas. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.